Venerandas irmãs, pesados familiares, saudoso Padre José Paulo, os amados irmãos, também aqueles que nos acompanham pela rádio. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Fiéis Falecidos, 2 de novembro, o dia de nós rezarmos em sufrágio das almas dos fiéis que já partiram para a eternidade. Gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre a doutrina, o que pensa a Igreja, o que diz a Igreja, o que ensina a Igreja sobre o sufrágio dos falecidos, um pouquinho também sobre a indulgência que nós podemos adquirir nesses dias. A Igreja abre os seus tesouros para nós, a fim de que nós também cheguemos mais perto de Deus, expiando, reparando as nossas penas, e de modo especial nos preparemos também, olhando um pouquinho para os falecidos, para a morte, para aquilo que um dia acontecerá conosco. Começo com uma frase do Santo Padre, no dia de ontem, primeiras vésperas dos falecidos. Ele diz assim: um cristão sabe enfrentar as dificuldades, as provações e também as derrotas, com serenidade e esperança no Senhor. Então nós sabemos, com a graça de Deus, enfrentar, não por nós mesmos, mas com a graça de Deus, as nossas dificuldades, as nossas provações e até mesmo as nossas derrotas. Na nossa vida, nem sempre nós sairemos vitoriosos. Então é importante nós encararmos isso com serenidade, com esperança em Deus. Nós entendemos um pouquinho a doutrina das indulgências. Vamos lembrar que nós podemos lucrar indulgência plenária por ocasião do mês de novembro, por ocasião da comemoração dos fiéis falecidos. Aos que visitarem o cemitério no dia de hoje e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos falecidos, concede-se indulgência plenária, que é a remissão de todas as penas devidas pelos pecados. Claro, não para nós mesmos, mas aplicável somente e exclusivamente para os fiéis falecidos. Ou seja, pela comunhão dos santos, nós podemos também socorrer com as nossas boas obras aqueles cristãos, nossos irmãos, membros de Cristo e da Igreja que estão já na eternidade. Para isso, nós podemos lucrar a indulgência desde o dia de ontem até o dia 8 deste mês. Com aquelas condições costumeiras: a confissão sacramental, depois a comunhão eucarística e, além disso, as orações na intenção do Santo Padre. Também nós podemos lucrar indulgência plenária neste dia, quando nós visitamos uma igreja, um oratório público ou semipúblico, e se reza também, além de a visita piedosa à igreja, se faz uma oração, se reza um Pai Nosso e um credo, com a confissão sacramental e com a comunhão eucarística, na intenção do Santo Padre. Nós podemos então lucrar a indulgência plenária durante vários dias. Vamos aproveitar dos tesouros da Santa Igreja para que nós possamos reparar, também expiar as culpas, não as culpas, as penas devidas pelos nossos pecados. Mas o que é então indulgência plenária? Vamos entender um pouquinho o que ensina a Igreja. Primeiramente, quando nós pecamos, nós contraímos uma dívida com Deus. O pecado é uma desobediência a Deus. E se o pecado é grave, nós temos sempre duas coisas com o pecado: a culpa e a pena. A culpa porque nós ofendemos a Deus, rompemos nossa união, nossa comunhão com Deus. E portanto, afastamos a Deus da nossa vida se o pecado foi grave. É interessante nós lembrarmos que além da culpa nós temos a pena. Toda ordem que foi lesada,
ela requer uma reparação, requer uma restauração da ordem lesada, também no pecado. Assim, por exemplo, uma pessoa que faz alguma coisa de errado, um crime na sociedade, ele é punido. Além da culpa que ele também tem uma pena. E o juiz vai determinar, ou a autoridade vai determinar qual a pena que vai ser paga por aquele réu, pelo culpado. É interessante nós lembrarmos que no foro interno, no foro espiritual, quando nós somos culpados diante de Deus de alguma coisa, de algum pecado, no caso, uma desobediência a Deus, e se nós nos acusamos daquele nosso pecado, nós recebemos as escusas por parte de Deus. Por isso que se diz, diante de Deus, quem se acusa é desculpado por Deus, e quem se desculpa, depois será acusado por Deus. Então, o único tribunal em que o juiz, ao ver um réu culpado, em que aquele réu se confessa culpado e recebe o perdão, é o tribunal de Deus. Como Deus é misericordioso, né? Mesmo que nós sejamos grandes pecadores, mas se nós nos acusamos pecadores, se nós fazemos uma boa confissão, se nós nos arrependemos e rompemos com nossa culpa, com o nosso pecado, nós somos perdoados. Se o pecado é grave, a culpa foi grave diante de Deus. Para nós recebermos o perdão, o sacramento da confissão. Claro, também por uma impossibilidade física ou moral de nós nos confessarmos naquele momento, se a gente faz um ato de contrição perfeito, eu faço um parêntese, por isso que é importante nós aprendermos de cor aquele ato de contrição grande, que ali expressa bem a contrição perfeita, que consiste no arrependimento de nós termos ofendido a Deus por ser bom, por termos ofendido a nosso Senhor por ser sumamente bom e digno de ser amado. Então, se nós nos confessamos, ou mesmo antes de nós nos confessarmos, e fazemos um ato de contrição perfeito, nós recebemos o perdão de Deus, sim. Acontece que além da culpa, como eu disse, nós temos a pena. Se o pecado foi grave, nós temos uma pena eterna. A pena eterna, como se chama? Inferno. São as últimas palavras do Evangelho da Santa Missa. Os bons ressuscitarão para o céu, e os maus ressuscitarão também para a condenação. Quem fala do inferno não é a igreja, quem fala do inferno é nosso Senhor, foi nosso Senhor. Claro, doutrina da igreja também, mas Jesus que ensinou isso. Então, é importante que claro que se nós tivermos um pecado grave, nós temos que nos confessar. E daí a nossa pena eterna, que nós adquirimos devido ao pecado grave, é remitida, é perdoada por Deus. Mas sempre fica, além da pena, que é eterna, se é perdoada, a pena temporal, devida pelos pecados. Essa pena temporal, ela é remitida, ela é perdoada por Deus, através das nossas boas obras, através dos sofrimentos que são suportados com resignação, através das nossas orações bem feitas, através da frequência aos sacramentos, através do nosso fervor e caridade para com Deus e para com o próximo. Acontece que muitas vezes nós somos tão falhos nisso, e a igreja sabedora disso, ela abre o tesouro que ela possui, dos méritos de Jesus, de Nossa Senhora e de todos os santos, e aplica-nos em determinadas ocasiões, e nos oferece as indulgências para nós repararmos essa pena temporal. Aí que entra a doutrina das indulgências. Então a doutrina da indulgência não é uma coisa inventada, mas decorre justamente dos méritos de Cristo, e é claro, a igreja, nossa mãe, aplica-nos essa qualidade, essas graças para nós. Por isso que nós podemos lucrar a indulgência plenária nesses dias, não a favor de nós mesmos, mas a favor das almas que estão no purgatório. E isso nós devemos fazer por caridade também, não é? Tanto é importante que nós rezemos muito nesses dias e em todo o mês de novembro pelas almas dos fiéis falecidos. Então acho que a doutrina, com respeito à doutrina das indulgências e de sufragar as almas, nós deu para entendermos, ou pelo menos relembrarmos um pouquinho o que ensina a Santa Igreja.
É interessante também nós lembrarmos que um dia nós vamos comparecer diante de Deus. E a Santa Missa de hoje nos lembra dessa realidade. Um dia nós vamos nos encontrar com Deus definitivamente. E é importante que nós, enquanto estamos aqui na terra, nos preparemos bem para esse encontro definitivo com Deus. Como é que nós nos encontramos? Como é que nós nos prepararemos bem para esse encontro? Através de uma vida piedosa, através de uma penitência, através de uma vida de penitência dos nossos pecados. Mesmo que nós sejamos e nos encontremos pecadores, nosso Senhor é misericordioso. Enquanto nós estamos a caminho da eternidade, do encontro definitivo com Deus, nós temos que colocar em dia a nossa vida. Por isso que é importante a confissão sacramental, a comunhão eucarística. Por isso que é importante as nossas orações, nossa oração pessoal. E sobretudo, a esperança. Nós temos que esperar e confiar em Deus. E agora eu termino a meditação dessa Santa Missa, falando um pouquinho o que o Papa disse da esperança cristã. Onde estão os nossos antepassados? Pergunta o Papa. Onde está Jesus? Hoje é um dia de esperança. Os nossos irmãos que nos precederam encontram-se hoje na presença do Senhor. A esperança não decepciona nunca, porque Jesus nunca decepciona ninguém. Que frase bonita essa, hein? A esperança não decepciona nunca. Nós temos que esperar que nós vamos alcançar o céu. Nós temos que esperar em Jesus, em Deus. Nós não temos que esperar nos nossos méritos. Nós temos que confiar em nós mesmos, no nosso valor, nas nossas virtudes, porque se nós colocamos a nossa confiança em nós, muitas vezes o nosso orgulho cresce e Deus permite que a gente caia em grandes faltas para que seja confundido o nosso orgulho e para que nós aprendamos a ser humildes. E o Papa continua: hoje todos são chamados a purificar nossa visão de esperança em Jesus. Todos caminhamos rumo ao declínio da nossa vida terrena. E o Papa pergunta: como aguardamos este declínio? Como é que nós esperamos a morte? Vamos perguntar a nós mesmos: como é que eu me preparo para a morte? Santo Afonso Maria de Ligório, ele gostava muito de fazer as suas pregações, nas suas missões que pregava. Ele, um grande pregador, um grande moralista. Santo Afonso gostava de pregar sobre o tema preparação para a morte. E nos retiros, nós temos aquela pregação, não é? Preparação para a morte. A nossa vida deve ser uma preparação para a morte. Nós devemos viver constantemente preparados, ou nos preparando para aquele encontro definitivo com Deus. Então o Papa pergunta: como é que nós aguardamos este declínio? E outra pergunta do Santo Padre: nós aguardamos esse declínio, a morte, com esperança ou com desespero e tristeza? Vamos pensar nisso. Nós temos que nos preparar para a morte com esperança, com alegria. Ah, Padre, mas eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, mas pelo menos que nós sejamos pecadores penitentes, que nós procuremos não fazer as pazes com o nosso pecado. O importante é nós rompermos com o nosso pecado. Aí a nossa vida toda vai ser uma contínua preparação para a morte. E o último pensamento, vamos lembrar um pouquinho, ainda que com tristeza e saudade, do declínio da morte do Padre José Paulo, nosso saudoso pároco. Como ele deve ter recebido de Deus a recompensa, não é? Como depois todos os outros sacerdotes que trabalharam para Deus, depois de uma vida laboriosa, cheia de tribulação, de lutas e de esforço
para salvar as almas, como ele recebeu a recompensa, como ele deve ter recebido a recompensa de Deus. Tenho certeza que ele sempre encarou a morte com a esperança. E nós também devemos encarar a nossa morte, que um dia vai chegar, hein? A coisa mais certa que existe é que um dia nós vamos morrer. Talvez a coisa mais incerta é a hora da morte, mas nós temos que nos preparar, e vamos nos preparar pela esperança. Vamos caminhar a nossa vida ao lado de Deus. Mesmo que haja quedas, vamos logo nos levantar. Caiu, levanta. Como dizia o Padre José Paulo nas suas últimas pregações, cair é humano, nós não podemos os santos também caíram, o importante é a gente se levantar. Então vamos pedir a nosso Senhor e a Nossa Senhora da Santa Esperança, que nos dê coloque no nosso coração sempre o sentimento de esperança. A vida não nos é tirada com a morte, a vida nos é transformada. Preparemo-nos para essa grande transformação com esperança. Um cristão sabe enfrentar as dificuldades, as provações e também até as derrotas, diz o Santo Padre, com serenidade e esperança no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.